Minha esposa me traiu e riu da minha cara quando a confrontei, disse que eu não teria coragem de deixá-la. No dia seguinte me divorciei. Sempre fui o tipo de homem que acredita na base de um relacionamento, confiança. Talvez até demais. Cresci vendo meus pais se respeitarem, se escutarem, e achei que o amor funcionava assim com todo mundo. Quando me casei com a Laura, carregava essa fé quase infantil de que, se eu a amasse com tudo que sou, ela faria o mesmo por mim. Durante anos, essa ilusão me manteve cego. Os primeiros sinais foram sutis. Pequenos ruídos, mudanças de hábito que, isoladamente, poderiam ser ignoradas. Mas, com o tempo, esses sinais começaram a formar um padrão impossível de não notar. Laura, que sempre fora presente, atenciosa e comunicativa, passou a viver no celular. Inicialmente, achei que fosse trabalho, ela dizia que precisava responder e-mails ou que estava resolvendo algo do escritório. Acreditei. Sempre acreditei. Ela começou a evitar contato visual. Isso me incomodava. Quando eu falava, ela olhava para o lado, ou apenas assentia sem realmente escutar. Às vezes, parecia estar presente só de corpo, enquanto a mente vagava por um mundo ao qual eu não tinha acesso. Comecei a sentir que havia outra pessoa dividindo o espaço entre nós. E não era alguém visível. Era um fantasma, o tipo de presença que pesa no ar, que assombra cada pequeno gesto. Às vezes, ela sumia por horas. Dizia que tinha reuniões, ou que ia visitar a mãe. Um dia, perguntei se podia ir junto a um desses encontros com a família dela. Ela hesitou. Depois, disse que não precisava, que seria rápido, e que ela queria um tempo sozinha. Foi a primeira vez que senti um aperto no peito. O tipo de dor que não é física, mas que te consome por dentro. Eu ainda tentei racionalizar, todo mundo precisa de espaço, certo? Mas no fundo, alguma coisa em mim já sabia. Só não queria admitir. Na tentativa de me tranquilizar, procurei me distrair com o trabalho. Entrei em novos projetos, aumentei minha carga horária, voltei a frequentar a academia. Queria ocupar o tempo e afastar os pensamentos que me rondavam nas madrugadas. Mas, mesmo entre planilhas, pesos e reuniões, eu sentia aquela sombra me seguindo. A sensação de estar sendo enganado não me abandonava. E eu a odiava. Odiava porque não queria ser esse tipo de homem, o desconfiado, o inseguro, o ciumento. Mas a verdade é que o instinto não mente. Comecei a observar com mais atenção a forma como ela sempre dormia com o celular debaixo do travesseiro. Como mudava a tela imediatamente quando eu chegava perto. Como saía para respirar no quintal durante ligações em que falava baixo demais para que eu ouvisse. Um dia, enquanto ela tomava banho, venci minha própria hesitação e peguei o celular dela. Claro, bloqueado por senha. Mas ela cometera um erro, esquecera de apagar o histórico do navegador do computador da casa. Abri a aba de navegação e encontrei um aplicativo de mensagens disfarçado como organizador de tarefas. A curiosidade me consumiu. Baixei o mesmo app no meu próprio celular e consegui acessar com as mesmas credenciais que ela costumava usar em outros logins. O coração disparou. A respiração falhou. Lá estavam as mensagens. Não eram apenas conversas picantes ou insinuações. Eram declarações de amor. Planos. Risos compartilhados. E o pior, tudo isso enquanto eu estava ali, do lado dela, acreditando que tínhamos um casamento sólido. Fiquei em choque. Fiquei paralisado. A sensação era como se eu estivesse afundando em areia movediça, sem poder gritar por socorro. Tudo o que construímos juntos passou a parecer falso. Um teatro bem encenado. Não sei quanto tempo fiquei ali, lendo e relendo aquelas mensagens. Mas, quando ela saiu do banho, com a toalha enrolada no corpo e aquele olhar despreocupado, eu não consegui me conter. Confrontei-a ali mesmo. Sem rodeios, sem gritar. Mostrei o aplicativo. Perguntei quem era ele. Ela hesitou por um segundo, depois bufou, como se eu fosse o ridículo da história. Disse apenas, você não teria coragem de me deixar. Nunca teve. Vai fingir que não viu, como sempre fez. Aquilo doeu mais do que qualquer traição física. A frieza, o desprezo, a certeza de que eu seria fraco demais para reagir. Ela me via como um homem sem força, sem voz, sem dignidade. E naquele instante, percebi que o que doía ainda mais do que a traição era o fato de eu ter deixado chegar até ali. De ter sido cego, submisso, emocionalmente refém. Mas o que ela não sabia é que,
naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não explodi, não chorei, não implorei. Apenas me calei. Porque, pela primeira vez em anos, comecei a enxergar com clareza. Ela achava que eu nunca teria coragem. Mal sabia ela o que eu estava prestes a fazer. Naquela noite, depois do confronto, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Jantou, assistiu televisão, sorriu diante de uma comédia qualquer, como se o casamento não tivesse sido esmagado minutos antes pela verdade que ela mesma revelou. Não me pediu desculpas, não explicou, não demonstrou nenhum sinal de arrependimento. Era como se estivesse confiante de que eu engoliria tudo mais uma vez. E isso me deu ainda mais nojo da situação. Eu não dormi. Me virei na cama a madrugada inteira, ouvindo a respiração calma dela ao meu lado, enquanto o turbilhão dentro de mim não cessava. Pensamentos vinham como ondas, raiva, humilhação, tristeza, vergonha. Mas, entre todas essas emoções, algo novo surgiu, determinação. Um tipo de frieza que eu nunca tinha experimentado. Eu sabia que, se vacilasse, se deixasse o tempo passar, ela venceria de novo. A dúvida, o medo da solidão, as lembranças boas, tudo isso poderia me fazer recuar. Então tomei a decisão de agir enquanto ainda estava forte. Na manhã seguinte, esperei ela sair para o trabalho. Assim que o portão se fechou atrás dela, respirei fundo e comecei a me mover. Cada passo era cuidadoso, metódico, como se eu estivesse limpando os cacos do que restava da minha dignidade. Fui até o quarto, e pela primeira vez em muito tempo, olhei ao redor com outros olhos. O guarda-roupa cheio de roupas dela, as fotos nossas na estante, os presentes de aniversário ainda guardados em caixas, tudo parecia uma farsa montada por conveniência. Liguei para um amigo de confiança, um advogado experiente, e pedi ajuda. Falei pouco, direto ao ponto. Não entrei em detalhes emocionais, não precisava. Ele entendeu pela minha voz que eu estava decidido. Combinamos de nos encontrar à tarde, para iniciar os trâmites do divórcio. Desliguei com um alívio inesperado, como se, finalmente, eu estivesse saindo de um quarto escuro. Depois disso, fui buscar provas. Sim, eu já tinha lido as mensagens, mas sabia que, num processo judicial, isso não bastaria. Voltei ao aplicativo, tirei prints de todas as conversas. Salvei datas, horários, nomes. Descobri que o amante dela era um colega de trabalho, como eu suspeitava. Nas mensagens, ela falava sobre esperar o momento certo para se livrar de mim. Isso me revoltou. Não apenas ela me traía, mas planejava o divórcio em segredo, com a intenção de sair por cima, talvez até arrancar pensão ou parte dos meus bens. Como uma última medida, segui o histórico de localização dela pelo Google. Sim, ela havia deixado tudo logado no nosso computador. Mapas, registros de deslocamento, lugares que ela afirmava jamais ter ido. E lá estava, um hotel na zona oeste da cidade, frequentado em horários que batiam com os dias em que ela ia visitar a mãe. Registrei tudo. Baixei, imprimi, salvei em nuvem. Naquele momento, comecei a enxergar a Laura como ela realmente era. Sem os véus da paixão, sem a distorção da convivência. Não era a mulher carinhosa e companheira que eu havia amado. Era alguém fria, calculista, que brincou com meus sentimentos com a mesma facilidade com que se troca de roupa. E o pior, ela achava que eu continuaria ali, servindo de escada emocional, como se meu valor fosse inferior ao do amante de ocasião. Fiquei em casa o dia todo, organizando documentos, separando contas conjuntas, planejando a logística da minha saída. Sabia que não poderia ser impulsivo. Precisava agir com estratégia, para não dar a ela a chance de inverter os papéis. Já a conhecia bem o suficiente para saber que, quando confrontada de verdade, ela jogaria com tudo, inclusive com mentira e chantagem emocional. No final da tarde, ela voltou para casa sorridente, com uma sacola de compras. Agiu como se tudo estivesse normal. Perguntou como foi meu dia, comentou sobre o trânsito. Eu apenas assenti, calmo, escondendo sob a superfície uma tempestade de decisões. Ela se aproximou, tocou meu braço, me deu um beijo rápido, como se quisesse manter a encenação. Naquele instante, me dei conta de que a traição dela não era apenas física. Era um tipo de crueldade silenciosa, de manipulação emocional. Ela não me via como parceiro. Me via como um peso, um acessório até que algo melhor se firmasse. Durante o jantar, percebi que ela estava distraída com o celular. Ria com mensagens enquanto comia. Imaginei que devia ser ele.
Aquilo me deu uma última faísca de raiva, mas contive qualquer impulso. Eu não gritaria, não causaria escândalo. Não daria a ela o espetáculo que talvez esperasse. Naquela noite, fingi dormir. E enquanto o silêncio tomava conta do quarto, finalizei mentalmente cada passo do plano. Eu sairia no dia seguinte. Ela teria sua resposta. Uma que ela jamais imaginou que eu seria capaz de dar. Ela disse que eu não teria coragem. No fundo, eu também achava que não teria. Mas estava prestes a provar que até o homem mais ferido encontra força quando não tem mais nada a perder. Acordei antes do sol nascer. O quarto estava mergulhado em uma penumbra tranquila, e o som da respiração de Laura ao meu lado era o único ruído no ambiente. Ela dormia profundamente, alheia ao fato de que aquela seria a última manhã em que acordaríamos sob o mesmo teto. Sentei na beira da cama, respirei fundo e fiquei ali por alguns minutos, ouvindo meu próprio coração bater. Pela primeira vez em muito tempo, ele não acelerava por ansiedade, medo ou dúvida. Ele apenas batia com firmeza, como se me dissesse, agora vai. Levantei-me sem fazer barulho e fui direto para o escritório improvisado no quarto de hóspedes. Já havia organizado tudo no dia anterior, mas revisei cada detalhe mais uma vez. A pasta com as provas, os contratos que precisariam da minha assinatura no cartório, a relação de contas conjuntas que eu planejava encerrar, tudo estava pronto. Liguei o computador e mandei um e-mail para meu advogado confirmando o encontro naquele mesmo dia, às 10 horas. Voltei à cozinha, preparei um café forte e sentei à mesa para pensar. Ali, naquele silêncio, me dei conta de como a rotina havia me engolido por tanto tempo. Quantas vezes sentei naquela mesma cadeira, rindo das piadas dela, acreditando nas mentiras, construindo planos para um futuro que só existia na minha cabeça. Quantas noites esperei que ela voltasse, achando que o problema era o estresse, o trabalho, a rotina do casamento, sem perceber que ela já estava em outro mundo, vivendo uma vida paralela. É cruel perceber o quanto a gente se anula por amor. Eu me orgulhava de ser presente, paciente, parceiro. Aguentei crises, mudei meus hábitos, abdiquei de amizades, me tornei alguém que julgava ser o marido ideal. E no fim, isso foi exatamente o que me enfraqueceu aos olhos dela. Ser leal se tornou sinônimo de ser submisso. Ser constante virou sinônimo de ser previsível. Ela se cansou de mim não por falta de amor, mas porque não valorizava quem eu era. Quando ela acordou, veio até a cozinha como se nada estivesse fora do lugar. De pijama, cabelo desgrenhado, sorriso preguiçoso. Desejou bom dia e foi direto até a cafeteira. Eu a observei, e naquele momento, senti algo que não era raiva nem tristeza. Era alívio. Como se eu tivesse finalmente me libertado do encanto. Não havia mais amor ali, nem de minha parte, nem da dela. Só restava o eco do que um dia fomos. Ela começou a conversar sobre banalidades, como se a noite anterior jamais tivesse existido. Comentou sobre o trabalho, sobre uma colega que estava grávida, sobre o almoço que planejava fazer no fim de semana. Eu apenas concordava com a cabeça, respondendo com monossílabos, mantendo minha expressão neutra. Cada palavra dela soava distante, como o barulho de uma televisão em outro cômodo. Eu já não a ouvia mais com o coração, só com os ouvidos. Esperei que ela saísse. E quando saiu, deixei que a porta se fechasse com calma. Peguei minha mala, já preparada, e coloquei no carro. Não chorei, não tremi, não olhei para trás. Fui direto para o escritório do meu advogado. Cheguei antes do horário e esperei no carro por alguns minutos, observando as pessoas passarem na calçada. Pareciam todas tão distantes, ocupadas com suas próprias dores, suas próprias batalhas invisíveis. Pensei em quantos ali também estavam vivendo uma mentira, assim como eu estive por tanto tempo. No escritório, o processo foi rápido. A clareza das provas tornava tudo mais simples. Meu advogado me orientou a agir com cautela, a não provocá-la, a evitar discussões. Concordei com tudo. Assinei os papéis com mãos firmes, como quem encerra um ciclo com consciência. Aquela assinatura não representava apenas um divórcio. Era uma libertação. Antes de ir embora, ele me entregou uma cópia da petição inicial e disse que o oficial de justiça poderia entregá-la em casa ou no trabalho dela. Escolhi o trabalho. Não queria dar a ela o prazer de teatralizar o momento, nem a oportunidade de fingir arrependimento diante de mim. Ela saberia da minha decisão da forma mais seca possível, por um envelope. Voltei para casa apenas para pegar os últimos itens. Alguns documentos, roupas, um relógio que meu pai me dera, o laptop. Não me demorei.
Cada cômodo daquela casa agora me parecia um cenário de filme antigo, uma gravação que não fazia mais sentido. Ao sair, deixei sobre a mesa da sala um bilhete simples, escrito à mão. Você estava certa. Eu não teria coragem, até ontem. Boa sorte. Fechei a porta com um clique seco. E naquele instante, uma parte de mim morreu ali dentro. Mas outra parte nasceu. Acordei antes do sol nascer. O quarto estava mergulhado em uma penumbra tranquila, e o som da respiração de Laura ao meu lado era o único ruído no ambiente. Ela dormia profundamente, alheia ao fato de que aquela seria a última manhã em que acordaríamos sob o mesmo teto. Sentei na beira da cama, respirei fundo e fiquei ali por alguns minutos, ouvindo meu próprio coração bater. Pela primeira vez em muito tempo, ele não acelerava por ansiedade, medo ou dúvida. Ele apenas batia com firmeza, como se me dissesse, agora vai. Levantei-me sem fazer barulho e fui direto para o escritório improvisado no quarto de hóspedes. Já havia organizado tudo no dia anterior, mas revisei cada detalhe mais uma vez. A pasta com as provas, os contratos que precisariam da minha assinatura no cartório, a relação de contas conjuntas que eu planejava encerrar, tudo estava pronto. Liguei o computador e mandei um e-mail para meu advogado confirmando o encontro naquele mesmo dia, às 10 horas. Voltei à cozinha, preparei um café forte e sentei à mesa para pensar. Ali, naquele silêncio, me dei conta de como a rotina havia me engolido por tanto tempo. Quantas vezes sentei naquela mesma cadeira, rindo das piadas dela, acreditando nas mentiras, construindo planos para um futuro que só existia na minha cabeça. Quantas noites esperei que ela voltasse, achando que o problema era o estresse, o trabalho, a rotina do casamento, sem perceber que ela já estava em outro mundo, vivendo uma vida paralela. É cruel perceber o quanto a gente se anula por amor. Eu me orgulhava de ser presente, paciente, parceiro. Aguentei crises, mudei meus hábitos, abdiquei de amizades, me tornei alguém que julgava ser o marido ideal. E no fim, isso foi exatamente o que me enfraqueceu aos olhos dela. Ser leal se tornou sinônimo de ser submisso. Ser constante virou sinônimo de ser previsível. Ela se cansou de mim não por falta de amor, mas porque não valorizava quem eu era. Quando ela acordou, veio até a cozinha como se nada estivesse fora do lugar. De pijama, cabelo desgrenhado, sorriso preguiçoso. Desejou bom dia e foi direto até a cafeteira. Eu a observei, e naquele momento, senti algo que não era raiva nem tristeza. Era alívio. Como se eu tivesse finalmente me libertado do encanto. Não havia mais amor ali, nem de minha parte, nem da dela. Só restava o eco do que um dia fomos. Ela começou a conversar sobre banalidades, como se a noite anterior jamais tivesse existido. Comentou sobre o trabalho, sobre uma colega que estava grávida, sobre o almoço que planejava fazer no fim de semana. Eu apenas concordava com a cabeça, respondendo com monossílabos, mantendo minha expressão neutra. Cada palavra dela soava distante, como o barulho de uma televisão em outro cômodo. Eu já não a ouvia mais com o coração, só com os ouvidos. Esperei que ela saísse. E quando saiu, deixei que a porta se fechasse com calma. Peguei minha mala, já preparada, e coloquei no carro. Não chorei, não tremi, não olhei para trás. Fui direto para o escritório do meu advogado. Cheguei antes do horário e esperei no carro por alguns minutos, observando as pessoas passarem na calçada. Pareciam todas tão distantes, ocupadas com suas próprias dores, suas próprias batalhas invisíveis. Pensei em quantos ali também estavam vivendo uma mentira, assim como eu estive por tanto tempo. No escritório, o processo foi rápido. A clareza das provas tornava tudo mais simples. Meu advogado me orientou a agir com cautela, a não provocá-la, a evitar discussões. Concordei com tudo. Assinei os papéis com mãos firmes, como quem encerra um ciclo com consciência. Aquela assinatura não representava apenas um divórcio. Era uma libertação. Antes de ir embora, ele me entregou uma cópia da petição inicial e disse que o oficial de justiça poderia entregá-la em casa ou no trabalho dela. Escolhi o trabalho. Não queria dar a ela o prazer de teatralizar o momento, nem a oportunidade de fingir arrependimento diante de mim. Ela saberia da minha decisão da forma mais seca possível, por um envelope. Voltei para casa apenas para pegar os últimos itens. Alguns documentos, roupas, um relógio que meu pai me dera, o laptop. Não me demorei. Cada cômodo daquela casa agora me parecia um cenário de filme antigo, uma gravação que não fazia mais sentido. Ao sair, deixei sobre a mesa da sala um bilhete simples, escrito à mão. Você estava certa.
Eu não teria coragem, até ontem. Boa sorte. Fechei a porta com um clique seco. E naquele instante, uma parte de mim morreu ali dentro. Mas outra parte nasceu. Meses se passaram desde aquele último e-mail. E com o tempo, tudo o que dizia respeito a Laura foi se tornando memória, primeiro dolorosa, depois neutra. Hoje, é quase como lembrar de uma outra vida, como assistir a um filme do qual participei, mas sem sentir mais nada pelas cenas. Nenhum ódio, nenhuma saudade, apenas aprendizado. E talvez isso seja a maior vitória que eu poderia ter alcançado, seguir em frente sem carregar pesos desnecessários. No início, foi estranho. Chegar em casa e não encontrar ninguém. Cozinhar só para mim. Dormir em silêncio. Não ter para quem contar como foi o dia. Mas essa solidão, que antes me apavorava, foi aos poucos se tornando liberdade. Descobri prazeres simples, acordar sem pressa, organizar meu espaço do meu jeito, ouvir minha música sem julgamento, comer o que eu queria, quando eu queria. Reaprendi a cuidar de mim. A ir ao mercado sem listas impostas, a escolher minhas roupas sem olhares críticos, a gastar meu tempo com o que realmente me fazia bem. Comecei a correr no parque aos fins de semana. Voltei a pintar, um hobby que havia deixado de lado porque ela dizia que era coisa inútil. Encontrei antigos amigos, revi familiares que a convivência com ela havia afastado. Senti que estava reaprendendo a existir, desta vez por mim, não por alguém. Laura tentou me procurar algumas vezes depois que tudo foi finalizado. Mensagens espaçadas, perguntas soltas, tentativas de ver como eu estava. Sempre ignorei. Não por arrogância, mas porque sabia que qualquer resposta seria uma abertura. E eu já tinha fechado essa porta. De verdade. Com firmeza. Sem hesitação. Não havia mais diálogo possível com alguém que havia rasgado o que construímos e ainda tentou me culpar por recolher os pedaços. Um conhecido em comum me contou, casualmente, que o amante dela, aquele mesmo com quem ela arriscou tudo, havia terminado o caso poucas semanas depois do divórcio. Segundo ele, o homem não queria um compromisso sério, apenas o jogo da traição. Quando ela se viu livre, ele perdeu o interesse. E assim, o castelo que ela construiu às minhas custas desmoronou rapidamente. Fiquei em silêncio ao ouvir aquilo. Não por prazer, mas por constatar que a vida, às vezes, se encarrega de equilibrar as contas. Talvez ela tenha aprendido alguma lição com tudo isso. Talvez não. Não cabe a mim saber ou desejar. A única coisa que importa é que eu aprendi. Aprendi a nunca mais ignorar meus instintos. A nunca mais sacrificar minha paz por manter aparências. A nunca mais aceitar migalhas emocionais como se fossem gestos de amor. Aprendi que confiança não se exige, se constrói, e que, quando destruída, dificilmente se reconstrói da mesma forma. Muita gente me pergunta se estou pronto para amar de novo. A resposta é simples, sim, mas com calma. Amor, para mim, não é mais um salto cego. É uma caminhada lado a lado, com respeito e verdade. Não tenho pressa. Hoje, o meu maior relacionamento é comigo mesmo, e é o mais saudável que já tive em anos. Às vezes, me pego lembrando da frase que ela disse naquele dia, com aquele olhar frio, de quem se achava intocável. Você não teria coragem de me deixar. E hoje, posso dizer com todas as letras que tive, sim. Tive coragem de sair de um lugar onde não havia mais amor. Tive coragem de me libertar do papel de coadjuvante na minha própria história. Tive coragem de dizer chega antes que a dor se tornasse crônica. Coragem, descobri, não é a ausência de medo. É agir apesar dele. E foi isso que fiz. Agora, quando olho no espelho, vejo alguém diferente. Não apenas mais forte, mas mais inteiro. Não me arrependo de nada. Nem de ter amado, nem de ter confiado. Porque tudo isso me trouxe até aqui. E aqui é um bom lugar para estar. Fim de um ciclo. Início de uma nova jornada. E dessa vez, com os dois pés firmes no chão.